Apenas imagine, uma selva exuberante escondendo templos antigos, com pirâmides de pedra subindo acima de um vibrante oceano de vegetação. Os hieróglifos em Setelai antigos mantêm queridas lembranças de vezes que se foi há muito tempo. Este é o mundo da civilização, e é o lar de uma das culturas mais misteriosas, incríveis e incríveis do mundo. Hoje, as terras se estendem do México e da Guatemala a Honduras, e a história de El Salvador começou há mais de 3.000 anos. Essas cidades se transformaram em enormes centros de conhecimento e arte. Ao contrário dos impérios, onde um governante governava sobre um único estado, seu mundo era um emaranhado de cidades independentes, cada uma lutando pela grandeza e poder. Temos o incrível trabalho dos arqueólogos a agradecer por aprender sobre o mundo maia. As crônicas espanholas falam dos últimos dias dos maias independentes. E, é claro, temos os próprios maias, que deixaram para trás manuscritos cheios da magia dos mitos e profecias. É algo que é discutido por gerações. Seus livros sagrados, como Popa, LVH, e os livros de Laumbalon, nos contam histórias de deuses, heróis e nascimento. Ainda hoje, essas histórias continuam sendo um mistério. Por que eles deixaram suas grandes cidades? E como eles conseguiram construir esses grandes templos sem ferramentas de metal? Eles criaram calendários que previam eclipses com incrível precisão. Essas perguntas estão provocando a mente dos pesquisadores e amantes de mistérios há muito tempo. Bem-vindo a um mundo cheio de descobertas, lendas e mistérios não resolvidos. A história da civilização de Maio abrange mais de 3. Há milhares de anos, os cientistas estudam o mundo maia, e eles passaram a dividi-la em 3 períodos: paraíso e pós-clássico. Essas fronteiras podem não ser super emocionantes, mas nos ajudam a entender como as cidades poderosas emergiram de pequenos assentamentos, como ciência, arte e religião floresceram e depois passaram por uma crise e declínio. Hoje, vamos dar uma olhada no início, de volta à época em que os maias estavam apenas começando sua jornada, formando uma cultura que mais tarde surpreenda o mundo. Os primeiros assentamentos de Maio surgiram há cerca de 2.000 anos. As aldeias foram espalhadas e as pessoas que moravam lá eram diferentes das tribos nômades. Os maias já estavam acalmados e cultivando coisas como milho, feijão, abóbora, pimenta e arroz. Eles tinham esses sistemas de irrigação muito legais que os ajudaram a manter suas colheitas, mesmo quando estava seco. O milho, ou o milho que todos conhecemos e amamos, era super importante para os maias. Era uma fonte de alimento, mas também era uma grande parte de sua religião. Segundo os mitos, as primeiras pessoas os usavam por causa da massa do milho. É possível que eles não surgissem isoladamente, porque, ao mesmo tempo, a civilização da alcova existia na costa do Golfo, e sua influência no início de Maio era enorme. As alcovas foram as primeiras na Mesoamérica a desenvolver um sistema de escrita, criar um calendário e formar cultos religiosos complexos. Pesquisas arqueológicas mostram que muitas dessas realizações foram desenvolvidas em particular. O sistema de contagem baseado no sistema de 20 dígitos e no uso do número 0 apareceram precisamente sob a influência dos OLMSS. Os Olmecs também compartilharam suas ideias sobre ciclos de calendário e práticas rituais, incluindo o culto da serpente emplumada, uma divindade que mais tarde se tornaria Kukulka. Os OLMSS aperfeiçoaram o trabalho de seus antecessores, criando o sistema de calendário mais preciso do mundo antigo e um dos sistemas de escrita mais complexos. Estima-se que cerca de 1000 AC tenha sido o começo de. As primeiras cidades foram construídas em um momento realmente interessante. Os arqueólogos encontraram plataformas de pedra e as primeiras estruturas de pirâmide em um lugar chamado Nag, que fica na Guatemala moderna. Isso mostra que a arquitetura e a sociedade estavam mudando muito. Ao mesmo tempo, os padres começaram a desempenhar um papel importante. Eles fizeram mais do que apenas liderar rituais religiosos. Eles também estudaram as estrelas e fizeram matemática. Mesmo naquela época, eles estavam ocupados com cálculos e gerenciamento da comunidade. Eles usaram os primeiros registros hieroglíficos para prever o florescimento da escrita no período clássico. Com o tempo, os assentamentos começaram a crescer. Com eles, a necessidade de energia centralizada aumentou. Os líderes se transformaram em outros de pleno direito, e foram formadas dinastias que governariam as cidades-estados. Por séculos vindouros, essas dinastias eram Bás. Não apenas sobre o poder militar, mas também sobre influência religiosa. Eles foram considerados um vínculo entre o mundo das pessoas e os deuses durante o mesmo período. As primeiras alianças entre as cidades começaram a se formar, com elas, os primeiros conflitos.
Os achados arqueológicos indicam que, apesar de tudo isso, o período inicial de Maio é um momento de formação, um tempo de acumulação de conhecimento, adaptação de tradições emprestadas e encontrando nosso próprio caminho. Estamos entrando no período clássico da civilização de Maio, uma época em que os assentamentos antigos se transformavam em grandes cidades, estados e templos correram para o céu, a ciência e a arte atingiram alturas incríveis durante a Era Dourada de Maio. Era uma era de governantes cujos nomes eram esculpidos em pedra. Foi um momento de conquistas em muitas áreas. Mas, ao mesmo tempo, foi um momento de guerras, intrigas e cidades expandindo sua influência e conflito em conflitos ferozes. Cada grande cidade de Maio era diferente. Cada um tinha sua própria identidade, seu próprio papel na história, sua arquitetura, suas ambições políticas e até seu estilo de guerra. Tikal, por exemplo, era uma cidade única. Esta é uma lenda entre as cidades de Maio. A poderosa cidade de Jaguar, localizada nas belas selvas da Guatemala, tornou-se o centro da influência política e um dos principais bastiões militares da época. Ele se elevava sobre a área circundante, suas pirâmides levantaram alto e reivindicando o controle de toda a civilização. O templo principal que se eleva entre as ruínas de Tikali foi chamado de Templo da Grande Jaguar. O jaguar era um símbolo de força e poder. A noite e a vida após a morte são realmente interessantes, não são? Na mitologia maia, ele estava conectado ao deus do submundo e foi visto como o santo guardião de guerreiros e reis. O Templo do Grande Jaguar foi o local de descanso final de Shan, o primeiro governante forte de Tikal. Ele queria tornar seu poder ainda mais forte fazendo grandes coisas durante a guerra. O jaguar era um símbolo de poder e força, e o próprio governante era visto como exemplo vivo dessa besta selvagem. As paredes do templo são decoradas com imagens do rei sentado em um trono feito de uma pele de jaguar, e os túmulos internos estão cheios de artefatos. Esses símbolos mostram que o centro das empresas militares era muito importante. Seus exércitos eram fortes e ele tinha muitos aliados. Seus inimigos deveriam ter desconfiado de suas garras. Se Tikal era um jaguar, Calakmul era uma cobra. Esta cidade, localizada no que é hoje o México, era a cidade principal e o símbolo da cidade, a serpente, na cultura maia. Calakmul era um lugar de grande sabedoria, astúcia e poder sobre a vida e a morte. Ao contrário do Grande Cal, que construiu seu império em guerreiros, Calakmul era um lugar de intriga política. Ele criou redes de alianças, conspirações, e ao longo de 2 séculos, gradualmente enfraqueceu. Calakmul reuniu uma coalizão de cidades que buscam destruir Tikal várias vezes. Ele ganhou, enfraquecendo o poder militar de Tikal, mas no século VI, Tikal reuniu forças. Após uma batalha dura, Coloc foi derrotado e Tikal recuperou seu lugar como líder. Esta guerra foi uma das mais longas e destrutivas da história de Maio. Isso levou ao colapso de dinastias inteiras e à destruição de dezenas de cidades e vilas. Tikal e Calakmul lutaram contra guerras de dominação, mas também trabalharam juntos para desenvolver ciências, arte e engenharia. Um sistema de escrita único foi criado em Calakmul, e seus governantes queriam deixar uma marca. A história ganha vida através dos registros de pedra esculpidos em terra-pólen, que foram transformados em uma bela joia arquitetônica. Aqui, você encontrará o Templo das Inscrições, um lugar de grande significado. Na cidade, há o local de descanso do grande governante Pakal, cujo sarcófago e máscara de jade foram algumas das descobertas arqueológicas mais valiosas do século XX. A Guerra de Maio não era apenas sobre terra ou poder, era um ritual sagrado e uma chance de provar suas crenças. Proezas e força são importantes, mas não são tudo. O guerreiro era um importante mediador entre este mundo e Shibai, o submundo dos mortos. Desde tenra idade, os meninos foram treinados para se tornarem guerreiros. Eles foram ensinados que a verdadeira força de um homem estava em sua capacidade de lutar, tomar prisioneiros e sacrificar-os aos deuses. Aqueles que conseguiram a batalha ganharam fama e respeito, uma alta posição na sociedade e a oportunidade de se juntar às fileiras da elite. Depois de uma batalha, os guerreiros que trouxeram mais prisioneiros para casa foram vistos como o mais importante. Eles não apenas reuniram pessoas no exército, eles selecionaram seus lutadores com cuidado. Somente aqueles dispostos a dedicar suas vidas à caça podem ser guerreiros. Essas pessoas foram chamadas alcantites. Eles se amontoaram nas fileiras da frente, usavam a melhor armadura, tinham seus próprios esquadrões pessoais e podiam desafiar o inimigo em um duelo individual.
O comandante da inteligência artificial era um extraordinário estrategista que liderou todo o exército com graça e habilidade. Ele desenvolveu planos de batalha com foco na estratégia, alvos selecionados para conquista com um olhar atento à oportunidade e foi responsável pelo sucesso ou derrota do exército. Finalmente, o próprio governante estava frequentemente lá, levando as tropas em batalha com coragem inabalável. Ele era a personificação do deus da guerra, cuja presença no campo de batalha era um farol de força e inspiração. No calor da batalha, esses bravos guerreiros surgiram vitoriosos. Eles eram mais do que apenas soldados, eles eram combatentes de elite, respeitados como mensageiros dos deuses e reencarnações dos poderosos jaguars. Com seus ataques surpresos, eles sacudiram a formação do inimigo, capturando comandantes e depois desaparecendo graciosamente. Sua abordagem única foi algo que eles fizeram muito bem. Imagine combate como caçar na natureza. É tudo sobre ser sorrateiro, paciente e pronto para atacar. Seus rostos estavam cobertos de tinta e sua pele estava marcada com listras pretas que brilhavam à luz da lua. Eles não lutaram, eles caçaram. Eles esperariam pela presa antes de pular sobre eles. O grito deles, como o rugido de um gato na selva, faria seus inimigos tremerem. Eles lutam uma boa luta. Quando atacaram, foram rápidos e cuidadosos. Suas armas eram muito boas. Eles não mataram imediatamente. Eles derrubaram suas armas, quebraram ossos, mas deixaram a vítima viva porque seu sangue era necessário no topo da pirâmide. Então eles desapareceram. Eles reapareceram como sombras escondidas na selva. Eles foram muito cuidadosos e sabiam exatamente quando esperar e quando atacar. Se os jaguars de Dominion controlassem a própria estratégia da guerra, eles não atacaram primeiro. Em vez disso, eles se infiltravam nas cidades inimigas e causavam caos. Eles apareceram entre os habitantes, sussurrando palavras de traição e subornando-os. Os guardas abriram os portões enquanto seus exércitos já estavam a caminho. Eles não lutaram porque sabiam que poderiam vencer uma batalha sem lutar. Skins Golden amuletos na forma de cobras. Seus corpos estavam cobertos de tatuagens parecidas com corpos enrolados. Syria Vipers. O santo padroeiro dos guerreiros era Kukulkan, a própria serpente emplumada. O deus da sabedoria e do poder destrutivo era a arma favorita das cobras. Eles usaram lanças com pontas venenosas para limpar a água, esgueirar-se em suas presas e proporcionar golpes precisos na garganta ou no fígado. Quando a escuridão da noite desapareceu, os Eagle Warriors entraram em batalha. Eles eram tempestades, a fúria do próprio sol. Eles não se esconderam. Oh, eles não demoliram o inimigo com seu poder e velocidade, não é? Sua armadura estava decorada com penas de águia, e seus rostos estavam decorados com padrões de ouro e vermelho. Eles levantaram as mãos para imitar o suor, e seus gritos de batalha podiam ser ouvidos por quilômetros. Os Eagles sempre atacavam primeiro, rasgando o inimigo. Eles eram organizados em grupos e usavam várias armas, como jogar dardos, lanças e espadas grandes. Eles acertaram, quebrando tudo que os guerreiros, as onças pintadas e as cobras. Então, ninguém poderia escapar. Mai não sabia sobre as grandes batalhas nas planícies. O campo de batalha deles era selva, com montanhas e cidades cercadas por paredes que eles não foram. Em um momento, eles desapareceram e reapareceram do nada. Zack Voilu, por exemplo, tinha um talento especial para desaparecer, mas não sem água, o que ele realmente precisava. Alguns dias depois, eles bloquearam as fontes, envenenaram o suprimento e usaram medo de fazer gritos de animais. Antes da batalha, foram organizados os crânios de inimigos sacrificados e ataques falsos. Cenário pretendido. Eles quebraram o inimigo antes que ele pudesse entender o que estava acontecendo. Mas o que aconteceu com aqueles que sobreviveram e foram capturados? Eles se tornaram vítimas da ira dos deuses. Os prisioneiros pobres foram levados pelas ruas das cidades, onde as pessoas as viram. Os padres estavam esperando por eles no topo das pirâmides. É difícil imaginar como deve ter sido cortar seu coração do seu peito. Essas pessoas eram consideradas o abrigo dos deuses, mas mesmo assim, às vezes eram sacrificados. Eles poderiam ser usados como escravos por um tempo, mas se o prisioneiro fosse importante, como um governante ou um grande guerreiro, eles podem optar por deixá-lo vivo. Eles rasparam a cabeça e o forçavam a usar roupas. Na cidade-estado de Ma para desaparecer, a vida de um prisioneiro foi difícil. Eles serviram seu novo mestre, mas não foi fácil.
Não foi um colapso repentino ou uma catástrofe que aconteceu da noite para o dia. Foi um processo longo e doloroso. As pessoas deixaram os centros que outrora poderosos, um por um, deixando as ruas abandonadas e os templos vazios. Mas esse fim foi apenas o começo de um novo começo. A nova era foi um momento de iniciantes frescos. O Sul, uma vez cheio de vida e energia, estava experimentando algumas mudanças. Um novo mundo estava tomando forma, e as cidades que sempre estavam em competição agora estavam enfrentando desafios semelhantes. Primeiro, as caravanas comerciais familiares se tornaram uma memória e, em seguida, os mercados movimentados ficaram em silêncio. As imponentes lares da nobreza, que haviam sido adornadas com ouro e jade, estavam agora cobertas de poeira. As pessoas saíram, deixando para trás todos os campos, casas e altares de seus ancestrais. As selvas foram chamadas para os deuses. Agora, essas cidades incríveis, que antes eram tão vibrantes, perderam seu poder. Alguns acreditam que uma grande seca chegou, as chuvas que alimentavam essas terras por séculos de repente parando. Os guardas de água se mudaram para acolher as pessoas. Outros dizem que as próprias cidades se destruíram, capturadas em um turbilhão. Houve muitas guerras sangrentas, onde grandes governantes lutaram para manter seu poder, destruindo tudo o que construíram. Mas seja qual for o motivo, uma coisa é certa: as terras do sul, quando a grandeza brilhante estava vazia, mas isso não significava que a história de Maio acabou. Eles não desapareceram, eles simplesmente migraram. Yucatán, uma vasta península coberta de planícies rochosas e florestas secas, tornou-se um novo lar para aqueles que fugiram das cidades perdidas. Não havia denso no meio de selvas e rios profundos, havia cenotos, que eram poços naturais cheios de água fresca. Estes se tornaram os novos lares de novas cidades, novos centros de poder, como Chechença, Ucmal e Maen. Quando um viajante se aproximou de Chechença, eles viram um mundo diferente de qualquer outro. A cidade não era como os outros. No centro-sul de Maio, havia algo mágico no ar. Templos novos e inspiradores subiram até o céu, como o lendário Vaca. A arquitetura era diferente de tudo que os maias já haviam visto antes. Os salões de pedra eram mais largos e majestosos. Entre as novas estruturas, havia símbolos que não estavam presentes anteriormente na cultura maia. A praça principal abrigava a magnífica pirâmide de Kukulkan, um templo escalonado que se transformava em uma visão misteriosa toda primavera e outono. Quando o sol se pôs em um certo ângulo, a sombra de uma grande cobra apareceu nos degraus da pirâmide, como se o próprio Deus estivesse descendo à terra. Os habitantes locais disseram que dever o horizonte do norte, uma vez veio guerreiros que ninguém jamais já havia visto antes. Eles tinham pele escura, mas seus ritos eram diferentes dos locais. Eles usavam armadura decorada com cobras e penas. Suas armas eram diferentes. Eles falaram uma língua diferente sobre Deus. Eles eram Toltecs, um povo que veio das terras onde o lendário império cresceria mais tarde das Pilhas e Novas. O povo veio com doações de guerra e um deus serpente de penas chamado Kukulkan. Esse deus era tudo sobre civilização, ordem e conhecimento, mas ele também era o deus da guerra e do poder. Ele queria mais do que apenas submissão, ele queria sangue. As pessoas jogaram um jogo de bola sagrada. Então, as cabeças dos cativos rolaram sobre as pedras, e o padre as sacrificou aos seres humanos. O povo se jogou na crença radiante. Acreditava-se que suas almas seriam levadas para o reino celestial dos deuses em altares especiais. Os corações foram cuidadosamente extraídos dos corpos dos guerreiros, elevando-os ao céu como se fossem ofertas. Yucatán não era apenas um estado, era uma bela coleção de cidades, cada uma das quais lutou pelo domínio do checheno. Mas então, o checheno caiu. No entanto, Rosa Ucmal. E então, Ucmal desapareceu. Mas nenhuma dessas cidades poderia manter o poder sobre toda a terra por muito tempo. Os maias, que passaram séculos construindo seus mundos, agora os estavam destruindo. Foi comovente ver seu trabalho duro chegando ao fim. E sobre o horizonte, uma nova ameaça vinha do oceano. Vinha de países que ninguém tinha HEA-RD ainda. Os navios navegavam com homens em armadura brilhante carregando armas ardentes e doenças mortais. Os espanhóis iriam mudar o mundo de Maio e NYE. O ar em Yucatán é tão úmido. É como se as selvas verdes e os templos antigos estivessem vivos. O primeiro alarme soa e as velas se enchem de vento. Os navios são diferentes de qualquer coisa que os marinheiros de Mai tivessem visto. Eles ancoram na costa de Yucatán.
Foi o dia em que os espanhóis pisaram primeiro a pé na terra maia. A história deles termina às 15 horas no dia 15. O vento chega a Yucatán, assobiando como a voz de um deus antigo. Foi uma noite difícil. As ondas continuaram atingindo o casco de madeira até que o navio finalmente quebrou os recifes. 30 pessoas agarradas às pranchas tentaram chegar à costa. Eles não sabiam onde estavam. Eles foram imediatamente cercados por guerreiros armados com espadas obsidiana, macoule e arcos e lanças com pontas de ossos. Tudo isso foi destinado a estranhos. Eles não esperavam que os espanhóis, que sobreviveram, fossem capturados. É de partir o coração pensar no que aconteceu com eles. Eles foram imediatamente mortos e outros logo foram sacrificados aos deuses. Seus corações estavam arrancados no topo das pirâmides. O sangue escorria pelas pedras e seus crânios foram decorados com altares rituais. Mas 2 sobreviveram. Um dos sobreviventes foi nomeado Gonzalo Guerrera. Ele não era apenas um marinheiro, mas também um guerreiro que sabia o que significa lutar e o que significa sobreviver. Para permanecer vivo, ele deve se tornar um dele. Aprendeu a linguagem e a costume dessas pessoas, e em troca, eles o ensinaram muito sobre respeito. Ele se tornou um deles. Gonzalo Guerrera se tornou um guerreiro, casou-se com a filha de um chefe local e teve filhos. Quando os espanhóis reapareceram nas margens de Yucatán alguns anos depois, ele ficou do lado dos maias. Ele saiu contra eles com uma espada obsidiana nas mãos, tatuagens de maio em seu rosto e um rosto pintado. O outro sobrevivente, Jerônimo d'Agir, escolheu um caminho diferente. Ele permaneceu um escravo, mas ainda mantinha sua fé e cultura. Anos depois, Hernán Cortés Adher veio aqui para servir como intérprete mediador entre os espanhóis e o povo de Yucatán. Essa brecha, essa escolha entre Maio e a Espanha nos mostrou o que estava por vir. O que teria acontecido com toda a nossa civilização em 1517? O capitão Francisco Hernández de Córdoba levou a frota às margens de Yucatán. Desta vez, a chegada deles não foi por acaso. Foi uma expedição proposital. Eles estavam procurando ouro. O povo de Maio é um grupo acolhedor. Eles sempre estão felizes em conhecer novas terras e pessoas, e estão prontas para compartilhar seus presentes. Eles têm tecidos de algodão, cacau e belas joias de jade. Eles estão curiosos sobre o mundo além dos seus e estão ansiosos para aprender. Os espanhóis chegam, e eles tocam os tecidos e provam o cacau. Mas eles acham tudo um pouco intrigante. Seus olhos vasculharam o chão, procurando por ouro, mas podem não ter nenhum. Em pouco tempo, a reunião se transformou em um massacre. Os espanhóis, com espadas e aço prontos, atacaram primeiro. Seus escudos e mosquetes, carregados de balas, disparados em uníssono, varrendo guerreiros e rasgando suas fileiras. No entanto, os maias não se retiraram, eles lutaram em emboscadas. Na selva, eles se esgueiram à noite e incendiaram os campos espanhóis. Os espanhóis não têm medo de morrer em batalha porque acreditam que irão para os deuses. Mas as forças não são iguais. Os espanhóis deixam Yucatán, prometendo voltar com fogo e brutalidade. No entanto, os espanhóis têm armas que até os governantes de Maio não conhecem. Os espanhóis também trazem doenças como varíola, sarampo e tifo, das quais o Novo Mundo as pessoas nunca ouviram. Essas doenças não matam os espanhóis tão rapidamente porque os europeus haviam desenvolvido imunidade a eles por séculos. Mas os maias não tinham nenhuma proteção. Muitas pessoas morreram, centenas, depois milhares, depois em cidades inteiras. Eles tentaram fazer mais sacrifícios, arrancar mais corações, mas os deuses estavam em silêncio. As cidades estavam se transformando em cemitérios. Os espanhóis podem não ter lutado. A doença já estava fazendo todo o trabalho para eles quando os espanhóis pisaram na terra das pilhas e incas com suas botas. Novas colônias estavam florescendo nos ossos das civilizações antigas. Os maias ainda mantinham sua história. A história deles não terminou da noite para o dia ou com uma única palavra. Eles bravamente lutaram até o fim, e suas cidades permaneceram livres. Eles eram como ilhas de ligue, na escuridão da conquista. Os espanhóis os chamavam de bárbaros teimosos e cruéis, mas simplesmente não queriam desistir. Eles não conheciam um rei único como nenhum outro, cuja queda significaria o fim de tudo que sua civilização havia trabalhado tanto para construir. Era composto por muitas cidades-estados, cada uma com sua própria terra e deuses. A conquista de Yucatán durou mais de um século e meio.
Um por um, os espanhóis destruíram os templos da cidade e mataram os sacerdotes. Mas sempre, em algum lugar da selva, um novo líder militar subiu e, em algum lugar, os sacerdotes sussurram orações. Cuculca, onde? Os altares foram construídos para oferecer sacrifícios para trazer de volta os deuses. Mas no final, todas as cidades caíram. O ataque espanhol foi adiado por Taos, uma cidade em uma ilha no meio do Lago Chic. Suas paredes fortes foram refletidas na água, como se a própria cidade estivesse flutuando entre dois mundos, o mundo dos deuses antigos e o mundo dos conquistadores. Os espanhóis não conseguiram simplesmente tomar isso de tempestade. A ilha foi naturalmente fortificada por seus arredores, tornando um lar seguro para as pessoas. Canhec, seu líder, entendeu que os espanhóis eram fortes, astuciosos e cruéis. Mas ele também sabia que se a cidade caísse, seu povo seria escravizado ou morreria. Ele tentou negociar, esperando que a cidade fosse destruída pelo mar para poder fazer as pazes com os espanhóis, manter seu poder e proteger seu povo. Ele esperava que um compromisso pudesse ser alcançado. Evite aniquilacao. Mas ele estava errado. Em 1697, um boi com um homem chamado Ursu se aproximou do lago Cá com canhões, soldados e um ogro capaz de queimar cidades inteiras. Eles começaram a construir barcos para atravessar as águas do lago. Quando a frota estava pronta, eles partiram para a última cidade dos livres. Poderia. Eu caí no fogo e no sangue. Inonia matou aqueles que se recusaram a se submeter. Com a queda de Tesa, a era da civilização independente de Maio chegou ao fim. Os espanhóis tiveram um impacto significativo no mundo dos maias. Eles destruíram suas cidades e apagaram grande parte de sua memória cultural, incluindo os detentores do conhecimento, seus cientistas, que conheciam os números zero e compreendiam calendários muito antes dos europeus e seus escritores, que registraram sua história, os mifes e os livros científicos. Ele ordenou todos os códigos, escritos e registros que poderiam ser coletados e queimados na praça central do assentamento espanhol. Uma fogueira enorme estava iluminada, e rolos, livros e comprimidos de madeira foram jogados no fogo. As pessoas se levantaram e assistiram sua história morrer. Eles assistiram horrorizados quando seu mundo subiu em chamas. Nuvens negras de fumaça levaram as palavras de seus ancestrais, suas orações, sua ciência e suas vidas. Mais tarde, Dieva de Landa escreveu em seu relatório: encontramos muitos livros, mas como eles continham nada além de superstição e fabricações diabólicas, nós as queimamos. É difícil não sentir uma sensação de profunda tristeza por eles. Eles não estavam apenas angustiados, eles foram mortos. É de partir o coração pensar que dos milhares de livros na civilização, apenas 4 sobreviveram. Mas mesmo entre as cinzas, a memória não desapareceu completamente. Os descendentes dos padres não conseguiram escrever. Eles escreveram seus livros em seu idioma nativo e depois começaram a escrever em espanhol com cartas latinas, mas em seu dialeto nativo. O Popol Vuh, um livro de mitos e lendas, conta histórias sobre a criação do mundo, deuses e heróis antigos e os fragmentos da história escritos secretamente com medo dos espanhóis. Eles não podiam substituir os livros queimados, mas preservaram a voz do povo antigo. Quando os espanhóis queimaram as cidades, quebraram os templos e declararam que seus deuses haviam vencido, eles não pararam de acreditar. Eles sabiam que os deuses reais não morreram e desapareceram, eles ainda estão vivos. Eles ainda estavam se aquecendo no brilho quente do sol, acompanhados pelos sons suaves da chuva e pelo vento refrescante de maio. Eles tinham um profundo entendimento de que suas vidas foram intricadamente tecidas com o divino. Todos os dias, toda colheita e toda vitória ou derrota eram um reflexo dos desejos de seus próprios corações. Se as chuvas estavam atrasadas, elas aceitaram com graça. Se o ano fosse abundante, eles procuraram orientação para Cuculca. Ele estava contente desde que, como alguém estava esperando o caminho para Xibalba. A fé não era preta ou branca. Os deuses podem ser gentis, mas sem isso, o mundo poderia desaparecer, pois as grandes cidades desapareciam, deixadas para trás pelas pessoas e assumidas pela selva. Entre todos os deuses, Kukulkan estava. Uma das figuras mais incríveis e amadas da história combinou a força das cobras com a graça dos pássaros. Em Legends, disse que Kukulkan veio do Oriente e compartilhou seu conhecimento com as pessoas. Ele os ensinou a escrever, explorar a ciência e criar artesanato. Ele lhes deu leis, os ajudou a construir cidades e criou rituais para manter o mundo em ordem. Ele era frequentemente mostrado como uma serpente gigante coberta de penas.
Às vezes, ele apareceu como humano com a cabeça de uma cobra ou era decorado com penas. Na arte, ele sempre parecia forte e calmo, e desviava sentimentos de paz e sabedoria. Ele tinha um profundo entendimento das leis do tempo e do espaço. Um dia, ele deixou a Terra de Maio. As lendas dizem que ele deixou a Terra de Maio com o retorno de Kukulkan. Ele tentou recuperar o que foi embora, mas Cortês não lhes trouxe a luz do conhecimento, ele só trouxe destruição. Sem chuva, não haveria vida nessas terras. Os campos e rios estavam secos, então Shak se tornou um dos deuses mais importantes de Maio. Ele era um poderoso espírito da água que poderia causar trovoadas, encher poços, conceder colheitas e proteger as pessoas. Shak foi gentil quando as pessoas o honraram e cruel quando o esqueceram. As pessoas realizaram cerimônias onde lançaram ofertas nos cenotos. Às vezes, eles até saltaram nos próprios cenotos. Os padres disseram que Shak morava no céu, onde controlava os córregos da água. Às vezes, ele era retratado com uma cobra enrolada na mão, e um raio vomita de sua boca. Se ele não o fez, choveu. As pessoas sabiam que ele estava com raiva. Eles sacrificaram crianças, meninas ou guerreiros, jogando-as em cenotes profundos cheios de água fria. Eles acreditavam que suas almas seriam capazes de implorar a Shaka chover quando o val gemeu à distância. Quando a primeira queda caiu sobre a terra seca, as pessoas entenderam que ele as ouvirá. Antes do sol e da lua aparecer, antes que as primeiras pessoas respirassem o ar e o mundo tomasse forma, São também existia. Ele foi o primeiro ser, a força que deu à luz tudo. Ele não era um deus no sentido usual. Deusa era o começo eterno da época de Maio. Acreditava-se que ele teria este mundo, entrelaçando o céu e a terra e criando harmonia entre os elementos. Mas ele não era cruel ou exigente. Ao contrário de muitos outros deuses, ele não tinha sede de sangue e não exigia sacrifícios constantes. Em vez disso, ele deu conhecimento, protegeu os sábios, protegeu os sacerdotes e governantes, o céu e a terra. A terra foi formada pela primeira vez como um artesão cortado e habilidoso. Ele elevou o firmamento, estabelecendo 13 níveis do céu, onde viviam os deuses e espíritos. Então ele criou a terra, dando-lhe 9 níveis levando ao submundo de Xibalba. Entre eles, ele deixou um espaço reservado para pessoas, animais e plantas. A princípio, a terra estava vazia e imóvel. Então Tsão criou o sol para animar este mundo e a lua para iluminar as noites. Depois disso, ele criou as primeiras pessoas. Ao contrário dos deuses, eles eram fracos e mortais. Ele lhes deu fogo para que eles pudessem se aquecer, milho para que pudessem viver e o dom da fala. E então, ele gentilmente entrou nas sombras. Sua missão estava completa. O mundo existia e o tempo começou. Os sacerdotes acreditavam que não desapareceu completamente, mas vigiaram as pessoas do céu. Não interferiu em seus assuntos, como outros deuses. Mas se o equilíbrio for perturbado, ele aparecerá novamente, restaurá-lo, meu querido amigo, e vamos trazer de volta os dias de sangue para a chuva e o castigo gentil de Kukulkan para aqueles que se desviam. O MNO não precisava de sacrifícios, ele era o senhor do submundo, e parecia como tal. Seu rosto era um crânio com um sorriso, órbitas vazias, mãos frias que tiravam o calor da vida. Seu pescoço estava decorado. Com um colar de órbitas oculares e um manto de sombras, ele parecia um deus sábio e gentil. As pessoas vieram até ele, cheias de força, e ele as recebeu nas sombras, sabendo que um dia estaria na frente dele. Apo parecia um senhor do submundo, mas ele era uma pessoa boa e generosa. Seu rosto era como um crânio, mas com um sorriso caloroso e amigável. Seus órbitos vazios e mãos frias podem ter dificultado ver o calouro. Vida nele, mas ele tinha um coração gentil. Ele usava um colar feito de órbitas oculares em volta do pescoço, e sua túnica era feita de sombras. Se houvesse o choro gutural de uma coruja em algum lugar da noite, era um lembrete de que ele estava próximo. Então a morte já havia vindo para uma pessoa. Mas as pessoas não estavam apenas esperando que ele aparecesse. Eles estavam tentando mostrar a ele seu respeito e pedir que ele diminua seus passos. Apoa não era um deus para orar, esperando misericórdia. Mas ele poderia ser saciado para não tirar muitas vidas para manter o equilíbrio. Sacerdotes sacrificados. Guerreiros, cativos, e às vezes, até nobres. Eles pensaram que, se não lhe dessem algumas vidas, ele levaria mais do que precisava. Mas eles nem sempre o alimentam com o sangue de outras pessoas.
Ida Remy esmagou a porta para tentar acalmá-lo. Eles sabiam que não podiam detê-lo, mas tentaram fazer ele vir para eles quando estão prontos, e são da vida, criando e enchendo o mundo com a respiração. A Poe leva a isso, mas garante que a alma seja digna de nascer. Mika Masna, essa runa existe por causa do ciclo de criação e destruição. Eles adoraram o Criador e respeitaram a morte. Eles cantaram, eles não temiam a morte porque não acharam que era o fim da vida. Eles pensaram que a morte era apenas um novo caminho pelo qual todos tinham que seguir. Quando uma pessoa morreu, seu corpo deixou a terra. A carga de Nana desceu para as profundezas escondidas da luz do sol. Sabíamos que a morte não era o fim, mas o início de uma nova jornada. Xibalba estava esperando por todos. Era um mundo subterrâneo que parecia frio e sombrio, com muitas armadilhas e sofrimentos. Uma vez lá, a alma teve que passar por muitas provações para provar que era digno da ascensão eterna. Mas nem todas as almas chegaram ao fim deste caminho. Muitas pessoas não conseguiram sair vivo. Eles caíram em armadilhas e ficaram mortos no mundo dos mortos. Xibalba era um mundo onde as pessoas eram punidas por serem fracas, e almas fortes vagavam pelos rios de sangue e labirintos pela eternidade. A entrada deste mundo estava profunda na terra, atrás de cavernas escondidas. Na pia sem fundo, as pessoas ofereceram sacrifícios sinceros aos deuses em Xibalba dos mortos. E ali, as pontes estavam sempre prestes a desmoronar. Aqui, o deus da morte presidiu a Poe e sua comitiva. Eles não estavam apenas esperando os mortos, eles os testaram, experimentaram e os empurraram para mostrar sua força. A alma não chegou imediatamente a Xibalba. Estava esperando um teste, um julgamento que determinaria o destino de Marília. O julgamento examinaria a vida de uma pessoa e veria se ela era corajosa em batalha, homenageou seus ancestrais e obedeceu às leis. Mas esse julgamento foi mais do que apenas uma avaliação de suas ações foram difíceis, mas ele teve muito apoio. Ele teve que passar por 9 níveis do submundo, onde cada desafio poderia quebrá-lo ou vós. O submundo foi incrivelmente difícil, mas ele teve a ajuda dos deuses de Shiba, que não deixaram ninguém ir assim. Eles disseram que um viajante que desceu ao mundo dos mortos enfrentou muitos desafios mortais. O primeiro desafio que o viajante enfrentou foi um rio de sangue. No Salão do Gelo, um frio mortal os ameaçou, mas o espírito do Hall do Fogo ofereceu uma saída. No Hall of Fire, chamas ardentes aguardavam qualquer um que ousasse cruzá-las. Finalmente, no Hall of Jaguars, a alma encontrou um predador sedento de sangue que se apressou da escuridão. No Hall of Bats, milhares de criaturas circularam ao redor da vítima. Cada teste testou a força de vontade, a resiliência e a capacidade de resistir ao medo. Aqueles que passaram todos os testes provaram sua força. Eles poderiam deixar Xibalba e renascer em se você estiver pensando em conseguir um novo corpo. Também pode considerar ir a Nezimir-Li. Suas almas estavam presas no submundo, vagando para sempre sem uma saída. Mas os maias acreditavam que mesmo os espíritos mais fracos não desapareceram para sempre. Eles se tornaram sombras que deslizavam pela selva à noite e vozes que sussurravam no ar. O vento se moveu em Shiba, mas nem todos eles saíram vivos. A maneira mais honrada de Mai morrer era morrer em batalha, morrer no parto ou ser sacrificada aos deuses. Essas almas não foram para Shipu. Ele só teve que passar todos os testes e provar que era digno de sair do reino dos mortos por Mai. A morte era cara, mas era uma parte necessária da vida. Foi o teste mais difícil, mas com a ajuda de Xibalba, todos foram capazes de passar. O não-mundo de Maio manteve um delicado equilíbrio entre vida e morte, entre a luz do sol e as sombras do submundo. Eles acreditavam que o universo já havia sido destruído várias vezes. Se os deuses não fossem apoiados, poderá desaparecer novamente. As pessoas tiveram que dar as coisas mais preciosas aos deuses: sangue, vida e força. Essa troca foi estabelecida desde os tempos antigos. Os deuses deram vida ao homem, e o homem teve que se dar uma parte de si mesmo para que o universo continuasse a existir. Segundo Maio, esses sacrifícios não eram crueldade sem sentido. Cada ritual e cada gota de sangue tinham seu próprio propósito e significado. Às vezes, para que os deuses aceitassem o presente, era suficiente para vencer o jogo. Mai acreditava que o sangue, eles tinham uma crença realmente bonita de que, no início dos tempos, os próprios deuses derramaram seu sangue para criar o mundo. Isso significava que as pessoas deveriam responder em espécie para ajudar a manter o mundo funcionando. Mas nem todo o sangue era o mesmo. Quanto mais importante uma pessoa era, mais poder seu sacrifício tinha.
Reis, padres e guerreiros nobres foram os melhores nisso. O sangue deles era puro, cheio de poder e bênção. Os guerreiros em cativeiro eram vítimas dos deuses da guerra, eram uma força feroz, mas benevolente, em sua cidade. Para honrar suas vitórias, as pessoas ofereceram presentes para Shak, a chuva-deus. Eles acreditavam que essas ofertas eram especialmente poderosas, e às vezes, trouxeram chuvas há muito esperadas para suas terras. No entanto, os deuses nem sempre eram tão exigentes. Às vezes, os próprios sacerdotes davam uma pequena parte de seu poder, perfurando a língua, os ouvidos ou outros membros e derramando sangue. Eles então queimaram esse sangue e o enviaram como um presente para os deuses. Os deuses realmente pensaram muito em seus sacrifícios. Cada um era um ritual complexo com profundo simbolismo. Um dos mais famosos foi a extração do coração. Esse ritual foi realizado no topo das pirâmides para que os deuses pudessem ver o sacrifício humano. Uma laje especial com uma curva foi colocada na pedra de sacrifício, que foi levantada para facilitar o acesso ao coração. Um padre, armado com uma faca de obsidiana, rapidamente moveu os minérios e a criou para. O céu estava cheio de admiração e sacrifício. O guerreiro que capturou a vítima foi homenageado com presentes de guerra e o submundo. As mãos da vítima estavam amarradas com cuidado, colocadas em uma plataforma especial e, em seguida, o padre cortou a cabeça com um machado de obsidiano. A cabeça era frequentemente exibida no estrado, e o sangue fluía para canais especiais que levavam ao altar. O mesmo era frequentemente usado para se afogar em Sinutá. Acreditava-se que o cenotos era uma passagem para o reino espiritual. Se você foi jogado em suas profundezas, se tornou um mensageiro entre o divino e o povo. As vítimas eram jovens, adornavam com jade e ouro. Se eles se afogaram imediatamente, os deuses os aceitaram. Se eles permanecessem na superfície, foram puxados para fora porque eram os deuses. Às vezes, os deuses não precisavam de sangue. A vitória foi um grande negócio, e uma das partes mais emocionantes de maio foi o jogo de bola e o popó. Era uma tradição especial, e os jogadores tiveram que seguir algumas regras rigorosas. Eles não tinham permissão para tocar a espada com as mãos ou pés, então tiveram que usar seus ombros, baús, cotovelos e coxas. O desafio era atingir uma bola de borracha pesada em um anel de pedra colocado no chão. Às vezes, a bola pesava vários quilos, e o anel estava colocado a uma altura de 3. Foi uma longa e dura batalha entre o bem e o mal, claro e escuro, dia e noite, o sol e a lua. Alguns jogos eram apenas por diversão, mas se fossem importantes, as pessoas faziam sacrifícios. Ninguém sabe ao certo o que foi sacrificado pelo vencedor. Alguns historiadores pensam que o melhor jogador foi a maior honra porque ele se tornou um mensageiro entre pessoas e deuses. Outros acreditavam que os perdedores representavam as forças das trevas que deveriam ser destruídas. De qualquer forma, o jogo de bola não foi apenas um concurso. Era um ritual do qual o destino de uma cidade inteira poderia depender. Mas quando um grande governante morreu de sua própria morte, seu funeral foi mantido de acordo com. De uma maneira especial, ele foi enviado em uma jornada ao mundo dos deuses. Seu corpo foi lavado, vestido com as melhores roupas e decorado com jade, que simbolizava a vida eterna. O enterro também era bastante incomum. Os túmulos estavam escondidos profundamente nas pirâmides, criando passagens subterrâneas e corredores cheios de presentes. Ao lado do governante, eles, já de máscaras para que ele pudesse preservar seu rosto depois. Eles encheram os navios de barro com comida para garantir que seus entes queridos não estivessem fome na vida após a morte. Eles ofereceram suas próprias vidas como sacrifício para estar com ele para sempre. Eles acreditavam que o trabalho do governante era uma ponte entre o mundo humano e o divino. Ele vigiava seu povo, ajudando a vida do céu. Vimos a origem do mundo e, para isso, vamos nos virar. Era uma vez, em um mundo que ainda estava encontrando sua forma, os céus e a terra eram um oceano escuro. Os deuses, querendo trazer ordem ao caos, separavam a água, criando montanhas, rios e árvores que enchiam o céu. Não havia pessoas suficientes para se lembrar de seus nomes, louvá-los ou agradecê-los pela ordem que haviam criado. Os primeiros humanos foram criados na tentativa de trazer vida ao mundo. Eles foram feitos de barro, mas eram fracos e quebradiços. Eles não podiam falar ou segurar armas. Então, os deuses os destruíram. As próximas pessoas foram feitas de madeira. Eles eram fortes e podiam andar e trabalhar. Mas por dentro, eles estavam vazios.
Eles não sabiam não medo nem gratidão. Eles não honraram os deuses. Eles ofereceram sacrifícios a eles. Eles não oravam para os altares, e em seguida, os criadores desmoronaram, rasgaram em pedaços, seus próprios cães os comiam, e as casas desabaram em suas cabeças. Mas não se preocupe, porque, na terceira tentativa, o mundo X homens de milho, seus ossos eram tão fortes quanto seus caules, e seu sangue fluía como sua seiva. Para a paz, então começou a história da humanidade. Mas nem tudo estava quieto, mesmo neste mundo. As sombras e a luz sempre estavam conversando, e às vezes eles entravam em grandes e amigáveis debates. Uma das batalhas mais emocionantes ocorreu no submundo de Xibalba. Em um belo planeta em algum lugar do universo, dois irmãos Na e Vuhu, viveram. Eles foram incríveis jogadores de bola que adoraram seu jogo. Todos os dias, os sons de suas espadas batendo no outro faziam o chão sacudir com um barulho feliz e rítmico. Sua alegria atingiu as profundezas de Xibalba, onde os escuros dos senhores foram incomodados pela insolência dos mortais, e eles decidiram puni-los. Os irmãos não podiam dizer não, então desceram para o mundo das sombras. Mas eles não passaram nos julgamentos. Os enganadores os torturaram e depois os mataram para sempre, deixando-os no reino dos mortos. Mas a história não terminou aí. Depois de um tempo, a alma de Uhuna não desapareceu sem deixar rasto. As sombras da grande árvore que sua semente surgiu e dele nasceu os gêmeos, Agaunais Bankanki. Desde a infância, eles eram incomuns, ágeis, inteligentes, astutos e fortes. Os jogos de bola e os golpes de suas espadas mais uma vez perturbaram o submundo do senhor de Xibalba. Mais uma vez, a ira que eles convocaram para o mundo deles, esperando que pudessem enganá-los como quando. Os gêmeos eram sábios e sabiam com quem estavam lidando. Eles foram fortes e se recusaram a se curvar a falsos governantes. Eles eram honestos e não acreditavam em servos astutos. Eles foram cuidadosos e não caíram em armadilhas. Eles foram enviados para julgamentos mortais, o Hall of Cold, onde até as almas congelam, o Hall do Fogo, onde as chamas não permitem respirar, o Hall of. Tigres são criaturas incríveis. Eles são super ferozes, mas também são realmente resistentes. Eles passaram por todos esses desafios e nunca se encolheram quando os senhores da morte tentaram jogar um jogo com eles. Não foi apenas um jogo divertido, era um duelo mortal. Eles lutaram no escuro e usaram suas espadas. A noite em si e as forças inimigas da escuridão do submundo não podiam deixá-las ir. Coisas pobres, estavam presas, mortas e separadas. Seus corpos se espalharam, seus ossos espalhados no rio. Mas os dois heróis conseguiram enganar a própria morte. Eles se transformaram em peixe, depois em homens velhos que poderiam trabalhar milagres. Felizmente, eles voltaram para Shiba quando foram mortos. Ninguém os trouxe de volta à vida, de modo que os deuses da morte foram derrotados derrotando a escuridão. Os gêmeos não voltaram à terra, eles subiram para o céu, e os deuses os transformaram no sol e na lua. Agora, todos os dias, a lua se levanta sobre o horizonte, é um símbolo da esperança e o triunfo sobre os desafios que todos enfrentamos em nossas vidas. Isso nos lembra a força e a resiliência que todos podemos usar para superar qualquer obstáculo, não importa quão bom. Sua luz, queimando intensamente no céu, serve como um farol de inspiração, nos guiando pela jornada da vida. Esta bela história é preservada em um texto antigo, o Popa LVH, que resistiu ao teste do tempo e de vários desafios. Apesar das tentativas de destruí-lo, este texto sofreu, como uma fênix subindo das cinzas, e suas palavras foram transmitidas por gerações, mantendo nossa história viva. Não é apenas um livro, é uma voz viva, uma prova da sabedoria e da resiliência de nossos ancestrais. A história deles nunca será esquecida, desde que o sol continue brilhando e continuamos a tirar força dela. Você já se perguntou sobre a lua e sua jornada pelos céus? Há um enigma cativante que tem sido uma fonte de admiração para muitos há mais de um século. É tudo sobre os misteriosos cristais. De acordo com as lendas, eles têm segredos antigos que têm o poder de moldar o curso do destino humano. Alguns dizem que, se você reunisse todos eles em um só lugar, eles revelariam os mistérios do universo, nos alertariam sobre possíveis desafios futuros, ou talvez até ofereçam a chave para a vida eterna. Mas de onde se originou esse conto encantador? Não havia histórias de tão maravilhas nos mitos. Antes que os humanos viessem à Terra, havia uma civilização poderosa que tinha acesso à sabedoria dos deuses. Essa civilização passou, mas deixou para trás 13 artefatos que mantinham todos os seus segredos.
Esses crânios foram criados a partir de uma única peça de quartzo e tinham propriedades mágicas que compartilhavam conhecimento, curavam doenças e ativavam seu poder. Para desbloquear seu verdadeiro potencial, você teve que reuni-los em um determinado momento, que coincidiu com o momento em que a humanidade estava à beira da autodescoberta. Por um longo tempo, essa história foi exatamente isso, uma história. Tudo mudou no início do século XX, quando o primeiro desses artefatos misteriosos foi encontrado nas selvas de Belize. Nos primeiros anos do século passado, o viajante britânico Frederick Mitchell Edes foi para as selvas da América Central. Seu objetivo era estudar as ruínas da cidade antiga. Quando o crânio foi levantado para a luz, ele refratou e iluminou-se em flashes como um fogo ardente. Ana afirmou que alguns após a incrível descoberta em Nelistene, ela foi tratada com vislumbres do passado e ouviu vozes. Ela até sentiu o crânio compartilhar sua sabedoria com ela. As notícias se espalharam como um incêndio. As pessoas ficaram intrigadas com esse artefato misterioso, e pesquisadores, místicos e cientistas foram atraídos por ele. Muitos acreditavam que esse era o verdadeiro legado dos deuses antigos. Mas logo ficou claro que não era o único. Após a descoberta em Labão, outros crânios começaram a aparecer, cada um com sua própria história. O Museu Britânico tem outro crânio de quartzo. Os coletores o encontraram no século X, e eles ficaram impressionados com o quão precisas as esculturas eram. Eles pensaram que era uma relíquia dos sacerdotes de Maio. Outro crânio foi encontrado no Museu do Maine em Paris. Era menor que os outros, mas também era lindamente processado. Alguns pensaram que poderia ter pertencido a alguém de muito tempo atrás. Civilization. À medida que o número de crânios aumentava, surgiu uma bela lenda. Algumas pessoas acreditavam que, se você as montasse, elas revelariam os segredos do universo. Em diferentes partes do mundo, as pessoas tinham ideias diferentes sobre onde esses crânios vieram. Alguns pensaram que eram um presente dos deuses, outros acreditavam que eram deixados por alienígenas, e outros ainda acreditavam que os crânios poderiam curar doenças e transmitir sabedoria antiga. No início do século XX, o Ahnenerbe era uma organização alemã interessada na busca de conhecimento antigo, artefatos ocultos e estudo de civilizações antigas. Eles pensaram que os maias, como outras grandes culturas, poderiam ter tempo no tempo. O Arbat tinha algumas letras de cristal que foram criptografadas e tinham a identificação de seus crânios em seus novos no final do século X. Quando a tecnologia começou a permitir que os cientistas estudassem artefatos em nível microscópico, eles decidiram testar crânios de cristal. Eles descobriram que não havia vestígios de ferramentas antigas em sua superfície. Se eles realmente tivessem sido criados, teriam arranhões de incisivos de obsidiana ou pedra. Mas eles encontraram traços de processamento mecânico, como o tipo que você veria nos metal. O Museu Britânico fez um estudo e eles acharam que o crânio era feito na França no século X, na mesma época em que os colecionadores estavam comprando antiguidades. Mais tarde, os cientistas disseram que os crânios de cristal mais famosos provavelmente foram falsificados. Eles foram feitos na Europa. A história dos crânios de cristal ainda está forte. Alguns dizem que as falsificações foram feitas para parecer crânios antigos que estão escondidos em algum lugar. Outros acreditam que alguns crânios podem ser de Maio, mas seus originais desapareceram ou são mantidos em segurança em coleções particulares. Ana Mitchell, você está tão certo. Os maias nos deixaram com tantos mistérios incríveis. Uma das mais bonitas e misteriosas é a história de Kukulkan, o Grande, uma serpente majestosa de penas que trouxe pessoas, conhecimento, leis e ordem. De acordo com os mitos de Kukulkan, o doador dos deuses, ele era uma cobra gigante coberta de penas, se contorcendo no céu. Ele voou como um pássaro e era sábio como uma serpente, conhecendo os segredos da terra. Kukulkan trouxe leis e conhecimentos para as pessoas, e ele as ensinou a construir cidades, planejar campos e entender os ciclos das estrelas. Foi ele quem compartilhou o grande calendário com as pessoas, um calendário que poderia prever a mudança de tempos, eclipses solares e o caos que às vezes aconteceu com o mundo. Quando os guerreiros ameaçaram destruir as cidades, ele voltou para restaurar a ordem. As lendas dizem que Kukulkan não morreu, ele atravessou o mar, prometendo voltar um dia. Algumas versões afirmam que ele foi para o leste, em direção ao sol nascente. Outros dizem que ele se levantou no céu, tornando-se uma das estrelas. É interessante pensar em como as lendas como essa existem na cultura maia e nos mitos de outras civilizações também. Os astecas tinham um deus com características muito semelhantes a Kukulkan. Ele era uma serpente emplumada, um sábio e apenas professor dos turcos.
Dizia-se que o objetivo Kikau também saiu uma vez, mas prometeu voltar. Uma das hipóteses mais controversas é a ideia de que Kukulka era um homem de pele branca, com essa ideia de que um homem barbudo veio de fora desse mito, e realmente decolou após a conquista espanhola quando os cronistas europeus começaram a interpretar histórias sobre Kukulkan de uma maneira que os convocasse. De acordo com esta versão, Mai e Aki esperaram o retorno de Kukulkan, que supostamente permitiu que as cortes entrassem na cidade sem lutar. Mas os historiadores modernos dizem que não há evidências arqueológicas ou antropológicas que Mai ou Asta tivessem contato com pessoas brancas. Antes que os espanhóis chegassem no início dos anos 1900, havia algumas pessoas, a organização alemã Ahnenerbe, que estava em uma missão. Eles estavam procurando pistas sobre civilizações antigas que eram realmente avançadas e que poderiam ter compartilhado sua sabedoria com o povo da América. Alguns dizem que os pesquisadores, os membros de Ahnenerbe, analisaram os mitos de Kukulkan e Splat Atlas. Eles esperavam encontrar provas de um grupo antigo de sábios ou uma civilização perdida. Mas, até agora, não há nenhuma confirmação oficial de que Ahnenerbe esteja por aí hoje. A maioria dos cientistas pensa nessas teorias como parte de um campo chamado pseudo. E como estamos falando sobre os enigmas maias, é impossível não mencionar a previsão que se tornou realmente popular no mundo moderno. Por vários anos antes de 21 de dezembro de 2012, as pessoas em todo o mundo esperavam o fim do mundo e estavam se preparando para isso. Desastres naturais, como incêndios florestais, sempre fizeram parte da vida na Terra. As pessoas construíram abrigos para se proteger e seus entes queridos desses perigos naturais. Algumas pessoas acreditavam em um poder superior, e outras acreditavam que uma colisão com o misterioso planeta Nibiru era iminente. Todos tinham sua própria perspectiva sobre o mundo. Mai previu o fim dos tempos, mas quando chegou a manhã de 22 de dezembro, o sol se levantou silenciosamente acima do horizonte. O mundo permaneceu no lugar, e o mito da colisão de Nibiru se desfez. Mas de onde veio essa ideia? Era uma vez, havia Olá para Gili. Ou talvez fosse apenas uma interpretação moderna, distorcida pelo tempo e pela imaginação das pessoas. Para entender isso, você precisa entender como a civilização antiga percebeu o tempo. Para nós, é costume pensar no tempo como uma linha reta. O passado permanece por trás do presente, avança e o futuro é o desconhecido que um dia se tornará realidade. Caso contrário, na opinião deles, o tempo se moveu em círculo à medida que o dia virou. Quando o sol se põe e o inverno se transforma na primavera, as estações vão e vão, repetindo-se repetidamente. Para eles, não havia ponto final. Cada ciclo foi um novo capítulo na história. Uma das ferramentas mais complexas e precisas que Baida criou foi a capacidade de medir dias, anos e enormes ciclos de tempo Sun. Millennials. A base desse sistema foi de intervalos de tempo da KTU de cerca de 394 anos. Acreditamos que 13 KTU compõem um ótimo ciclo, igual a 5. Faz 125 anos desde que o grande ciclo terminou em 21 de dezembro de 2012. Se você olhar para as inscrições antigas, não encontrará nenhuma menção ao mundo que termine após este dia. Foi apenas o fim de um ciclo de vez e o início de um novo. Tudo começou com uma única inscrição encontrada nas ruínas da antiga cidade de Tortuga. Este monumento de pedra, criado há mais de 1.300 anos, mencionou a conclusão do 13º Batum. O texto dizia que, neste momento, o kit de Deus Balon desceria. Foi uma divindade misteriosa associada à mudança, caos e renascimento. Mas mais abaixo na inscrição, o texto foi danificado. Os símbolos perdidos deixavam espaço para especulação. Alguns arqueólogos sugeriram que poderia ser sobre mudanças significativas no mundo, talvez sobre mudanças políticas ou desastres naturais que eles observaram em sua história. Mas no século XX, esse texto foi infelizmente incompreendido. Algumas pessoas pensaram que haviam previsto enormes tempestades solares, enquanto outras pensavam que um asteroide estava a caminho, e alguns até pensavam que a data tinha a ver com alienígenas. Hollywood adorou essa ideia e, nos anos 2000, o filme e o programa criaram a imagem de uma profecia antiga que supostamente previu uma catástrofe para toda a humanidade. À medida que o inverno de 2012 se aproximava, as pessoas experimentaram um crescente senso de pânico. Algumas pessoas estavam se preparando para o fim do mundo, e outras estavam vendendo suas propriedades. Várias seitas prometeram salvação para aqueles que estariam prontos para se encontrar neste dia. A história está cheia de exemplos de quando a humanidade enfrentou desafios e podemos aprender muito com eles. No 1000º ano, muitos na Europa esperavam que a morte chegasse a qualquer momento.
As pessoas tinham medo de guerra nuclear, aquecimento global e desastres ambientais. Isso levou a muitas ideias assustadoras sobre o futuro. As pessoas adoram a ideia do fim do mundo, porque as faz sentir que estão vivendo em um momento excepcional. Mas se algo que somos ensinados, não há tempo, você sabe. Cada conclusão é apenas o começo de um novo caminho. Não posso agradecer o suficiente por se juntar a mim nesta jornada. Eu absolutamente adoraria ouvir seus pensamentos e quaisquer perguntas que você possa ter nos comentários. Aria, História dos Anos de Maio. Vai ser tão bom abrir suas novas páginas juntas. Vejo você nas próximas questões, meu amigo.